Ei, você aí, já parou para pensar do que são feitas todas as coisas? Quando estudamos sobre a matéria física na escola, a gente ouve falar que toda a matéria da Terra é formada por átomos. A gente aprende, por exemplo, que a molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e que o carvão e o diamante são ambos formados por átomos de carbono. Mas o que são esses átomos? Por terem átomos diferentes, o princípio material da água e do diamante é diferente? Será que no mundo espiritual as coisas são feitas de átomos também? Vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos? Na pergunta 30 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: a matéria é formada por um só ou por vários elementos? A resposta é um só elemento primitivo. Os corpos considerados como corpos simples não são elementos verdadeiros, mas transformações da matéria primitiva. Então aqui nós já vemos que os átomos não são os elementos primitivos, visto que vemos aqui que toda a matéria é formada por um só elemento primitivo. De onde surgiram então os diferentes átomos? Vamos olhar a pergunta 31 do Livro dos Espíritos. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? Resposta: são modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em certas circunstâncias. Então nós vemos que, apesar de derivarem de um mesmo princípio, os átomos são diferentes devido às modificações que os componentes elementares sofrem quando eles se unem. Esse princípio elementar é o fluido cósmico universal, como Kardec nos coloca no livro A Gênese, no capítulo 14. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos na natureza. Mas qual que é a relação dos elementos químicos que formam todos os corpos materiais no nosso planeta e o fluido cósmico universal? Existem diversos tipos de átomos, o que a gente chama de elementos químicos. 118 já foram descobertos até hoje, sendo que 92 são encontrados naturalmente no nosso planeta físico. Esses elementos são classificados na famosa tabela periódica, que nos ajuda a entender as suas propriedades e pensar nas suas aplicações. Toda a matéria física que conhecemos é formada por um ou pela combinação de vários desses elementos, de uma pequena pedrinha ao seu telefone celular. Por exemplo, o nosso corpo material é formado por vários elementos, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio e muitos outros elementos essenciais encontrados em grandes ou pequenas quantidades. A palavra átomo, na verdade, ela significa, na sua origem grega, o que não pode ser dividido. Mas nós vimos, desde a codificação, que não é bem assim. A ciência terrestre percebeu isso em 1897, quando foi descoberto que o átomo não era a menor parte da matéria. De lá até hoje, já descobrimos que o átomo é formado por 3 partículas chamadas próton, que tem uma carga positiva, elétron, que tem uma carga negativa, e o nêutron, que não tem carga nenhuma. Essas partículas são compostas por partículas ainda menores. E com isso, a gente começa a perceber que toda a matéria pode ser cada vez dividida até que se chegue num princípio fundamental. É assim que o fluido cósmico universal, modificando-se, vai formando as partículas fundamentais que formam os átomos, que formam a matéria. Mas será que no mundo espiritual a gente também precisa ver uma tabela periódica? Será que também existem átomos por lá? Vamos ver o que nos diz André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, no livro no Mecanismos da Mediunidade. Temos aqui as formações corpusculares, com bases nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias.
considerando os átomos, tanto no plano físico como no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Ou seja, temos átomos do mesmo jeito, com cargas positivas e cargas negativas. Tomara que a tabela periódica seja mais fácil de estudar por lá, né? Mas será que esses átomos se juntam da mesma maneira que eles se juntam no plano físico? André Luiz nos diz que, assim, considerando a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade de plano do universo. No fim, então, toda matéria, seja ela física ou seja ela espiritual, presente em todo o universo, segue princípios únicos, mostrando a unidade da criação do nosso Pai bondoso, como conclui Áureo pela psicografia de Hernani Trindade Santana no livro Universo e Vida. O universo inteiro vive mergulhado e penetrado pelo fluido cósmico e vivificador, que dimana da mente paternal de Deus. Somos, por isso, de Deus, como tudo é de Deus, porque nós, como tudo, dele provimos e dele nos sustentamos. Muito obrigado e um abraço.